Salmos 145. A bondade, a grandeza e a providência de Deus. Versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos e eternamente. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e a sua grandeza é inescrutável, insondável, incompreensível, impenetrável. Ninguém penetra na grandeza de Deus, ninguém sonda a grandeza de Deus, ninguém entende a grandeza de Deus. Deus, o Criador do universo, Ele enche todo o universo, foi Ele mesmo que criou, como vimos nessa foto aqui, essas montanhas, esses céus, essas vegetações. Então, Ele criou tudo e criou tudo. Ele é eterno, sempre existiu. Então vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então apresenta aqui a primeira letra do alfabeto grego, alfa, e a última letra no alfabeto grego, ômega, sendo outra maneira de dizer que o primeiro e o último, o qual inclui todo um intermediário. Quer dizer que o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não significa que Cristo, como Deus, teve um princípio. Ele, como Deus, ele não teve princípio, ele sempre existiu. Ele é eterno. Agora, a encarnação dele teve um início. Ele, como homem, Jesus, nome homem, humano. Então, aí ele teve um princípio. Mas, como Deus, ele não teve princípio. Ele, aqui sendo considerado Cristo, ungido de Deus, o Filho de Deus. Então, aí ele é o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Jesus Cristo, ele é Deus. Então, aqui a exaltação ao Senhor é o selo de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro crente, ele deve ter essa marca cristã viva, um testemunho vivo que fala de Cristo Jesus, fala das grandezas dele, fala por que ele veio a este mundo, qual é a missão de Jesus que ele assumiu, este ministério terrestre, para morrer numa cruz, para pagar os pecados da humanidade que viessem a crer nele. Porque se não crer no Senhor Jesus Cristo, ele crucificado, ressuscitado, que ele pagou todos os pecados da humanidade, desde passado, presente e futuro, se não aceitar ele, não crer nessa obra expiatória dele, então a morte de Cristo na cruz foi em vão, porque ele morreu para o mundo todo. Diz lá em 1 João, que ele é a propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo mundo. Mas todo mundo vão se salvar? Não, porque não vão aceitar em Jesus, não crer. Então aqui nós vemos aqui, o salmista falando, exaltar-te-ei. Então, exaltar o nosso Jesus, o nosso Deus, o Deus, né? O Rei. Então, Rei meu. Aqui o Messias, no certo sentido, ele falando, Rei meu, o teu nome pelos séculos e eternamente. Então, aqui depois no versículo 4, ele fala, uma geração louvará as suas obras para outra geração e anunciará os seus feitos poderosos. Quer dizer que uma geração
Ele louvará as suas obras. A geração passada louvou as obras de Cristo. Para outra geração, quer dizer que nós somos outra geração. Os profetas, os apóstolos, os discípulos, já foi uma geração. E agora nós estamos em outra geração, mais moderna. Eles então louvará este louvor e anunciará os seus feitos poderosos. Então vai anunciando até chegar no reino vindouro, no reino milenar, que o maior tema de conversação será sempre suas obras e os seus feitos poderosos que ele fez na cruz. Assim também a conversa ou a conversação não será quando chegar naquela época, não deveria ser hoje, mas infelizmente não será sobre esportes. Hoje falamos muito sobre esportes, falamos sobre o mercado de valores, etc, muitas coisas, mas um dia no futuro não vamos falar sobre isso. Então, a próxima geração, quando nós estivermos presente com Jesus, só vamos louvá-lo, só vamos adorá-lo, só vamos glorificar ele e amá-lo sempre mais. 5. Falarei da formosura e da glória de sua magnificência e de seus feitos maravilhosos. Então, nestas passagens, Cristo exalta ao Pai, enquanto que o povo exalta a Cristo. É assim, ele exalta o Pai, o Messias, e nós exaltamos o Messias, Cristo. Então, tudo por meio de Cristo, pelo nome dele. Nós não iremos a Deus, não temos acesso ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Para que o pecador tenha esse privilégio, não merecimento, por intermédio dele, clamar: Abba, Pai. E os homens falarão do poder de seus feitos terríveis, e eu declararei a sua grandeza. Então, Jesus Cristo, o Messias falando com o Pai, que ele fala assim que, e os homens falarão do poder de seus feitos terríveis, e eu declararei a sua grandeza. Reproduzirão a memória da multidão de sua bondade, e cantarão a sua justiça. Então, esse dia glorioso que um dia chegará, os homens falarão do grande poder de Deus e também da grande bondade de Deus para com o pecador. Amém por isso. 8. Piedoso e misericordioso é o Senhor, tardio para a ira e grande em sua misericórdia. Então, em Naum também diz que Deus, as qualidades de Deus, ele é piedoso, ele é compassivo, tem muita compaixão do ser humano, do pecador, e é o Senhor, é somente ele. Ele é tardio para a ira. Deus hoje não trabalha como trabalhou na época passada. Então, como nós vimos lá em Daniel, um dia destes, que Belsazar, ele ultrapassou os limites, usando os copos sagrados do templo para beber vinhos na festa que ele deu para os seus convidados, os príncipes, mulheres, concubinas. Deus desagradou com aquilo e Deus imediatamente mostrou a Belsazar com o dedo, aquela mão dele aparecendo na parede, lá fala em Daniel capítulo 5, no reboco da parede, escrevendo lá,
que ele tinha sido contado, pesado já na balança de Deus. Que ele tinha sido julgado e foi morto no dia da festa mesmo. Então aqui, no versículo 9, bom é o Senhor para com todos, e as suas misericórdias sobre todas as suas obras. Então o salmista aqui declara que bom é o Senhor para com todos. Olha, o Senhor Deus, ele é tão misericordioso, tão bom, que ele beneficia os injustos, e vamos inverter, ele beneficia os justos e os injustos. Ele manda sol para os justos e para os injustos. Ele manda chuva para os justos e para os injustos. Ele ajuda, abençoa também os justos e os injustos, mas não quer dizer que os injustos vão morar com ele se não arrepender. Ele é misericordioso aqui neste mundo. Ele dá saúde e vida para os justos e para os injustos. Ele dá alimento para os justos e para os injustos. Só que a salvação, o perdão, ele dá para o justo, perdoa os justos, isto não dá para os injustos. Ele faz justiça. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, os versículos do 8 ao 9 são os cânticos, são cânticos. O cântico se refere à natureza de Deus, à natureza Jeová. Todas as tuas obras te exaltarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Note bem, as obras, todas as tuas obras te exaltarão. Nem vemos que as aves, os animais, são obras, criatura que Deus criou. Por que eles cantam? Eles cantam louvando ao Criador. Então, exaltarão ao Senhor, e os teus santos te bendirão, os teus santos, os justos, os teus filhos, que foram redimidos por ele na cruz, te exaltarão, te bendirão. O grande preço que foi pago no Calvário, pela redenção do homem, se chama aqui tuas obras. Obras, sacrifício de Cristo na cruz, propiciatória. Por isso te exaltaremos para sempre, por essas obras magníficas. Então, essas obras de Deus em Cristo Jesus são magnificantes. Não é as obras humanas, não é as nossas obras, não é as nossas boas condutas. Mesmo nós cristãos, nós praticamos às vezes as obras que não te agradam, mas sabemos que nós somos perdoados porque tu perdoou nossos pecados em teu Filho. Então, falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Tal será o tema de conversa ou de conversação por parte de todos os remidos. Todas conversações dos teus redimidos, por parte deles, deve ser o tema. Louvor será dado a ti, glória será dada a ele. Então, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória
magnificência, do teu reino. Então, durante o reino milenar, a prioridade de Deus será levantada com a evangelização do mundo, a pregação do mundo. Para saber aos filhos dos homens as tuas proezas, quer dizer, os teus feitos, a ação incomum que ninguém faz, homem nenhum, uma façanha difícil de ser realizado. É as obras de Cristo na cruz. É isso que os filhos dos homens devem fazer saber aos outros. As proezas de Deus, as obras realizadas de Deus na cruz. Durante o reino milenar, a prioridade de Deus, a prioridade de Jeová será levantada com a evangelização do mundo, que é a pregação do evangelho, das boas novas, boas notícias. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio em todas as gerações. Então, este reino proclama a interpretação por Daniel do sonho que muito depois de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, 44 e 45, na era futura, Daniel interpretou. 14, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta todos os prostrados, graças a Ele, graças a Cristo. Por causa do pecado do homem, Cristo precisou vir a este mundo para sofrer castigo na sua pele, no seu corpo, na sua vida, para pagar os pecados da humanidade. Por causa do pecado do homem, se prostrou. Na idade do reino vindouro, pelo poder de Deus, ele será levantado na segunda vinda do Senhor. Aí o homem continua salvos, remidos, continua sendo pecador. E no dia do reino milenar, na segunda vinda de Cristo, com os nossos corpos glorificados, depois da ressurreição dos corpos. Porque hoje, neste mundo presente que vivemos, temos ressuscitado espiritualmente, porque espiritualmente nós estávamos mortos. O nosso espírito, o espírito do homem estava vivo, mas o espírito do homem, mas não estava morto e na vida espiritual, porque não estava regenerado. Lá em Colossenses fala, se foste ressuscitado com Cristo, já que fosse. Vamos ver Colossenses capítulo 3. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado junto à destra de Deus. Olha bem, aqui ele descreve a nova vida, como está também narrado em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 5. Ele fala, buscai as coisas que são de cima, as coisas que vêm diretamente do Senhor e não do homem. Tudo que vem do homem é terreno, vem de baixo, vem da terra, deste mundo. Então buscai as coisas que é de cima, é buscar as coisas do Senhor dos céus, onde Cristo está assentado à
destra de Deus. Aí ele fala no 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, tudo nesta terra é temporário. Tudo nesta terra é passageiro. Além disso, nossa ajuda vem do alto. A nossa ajuda vem do Pai das luzes, de Deus. O 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós estamos mortos para este mundo. A nossa vida está escondida com Cristo. Nós morremos com Cristo. A vida velha morreu com Cristo. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Então, Ele foi sepultado. E nós, lá em Romanos capítulo 6, fala do batismo, o batismo no Espírito Santo, o batismo na morte de Cristo. Ó, morreu com Cristo. Lá não está falando batismo na água, é o batismo na morte de Cristo. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo, ressuscitaste com Cristo. Aí quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele espiritualmente, na vida espiritual. Então nós estamos salvos eternamente. Agora o batismo na água, então ele mostra, ele é um símbolo do batismo verdadeiro, que é um só batismo. Olha, fala em Efésios, uma só fé. Não tem duas fé. Fé em Cristo, fé em Deus, fé viva. Um só batismo, é o batismo no Espírito Santo. Se não tiver este único batismo, que é o batismo na morte de Cristo, não tem parte com Ele. Então, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fé verdadeira, batismo na morte de Cristo. Aí, então ele fala, morto, a antiga vida, em virtude do que Cristo morreu na cruz como nosso substituto. Cristo, e com efeito, nós morremos com Ele, Romanos 6, 3, 5. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vamos aproveitar a ler também lá que estamos aqui perto. Vamos. 1 Pedro, capítulo 4, 2, 3. Posto já que Cristo padeceu por nós na carne, estejais vós também armados com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Não quer dizer que Jesus Cristo, ele era pecador. Ele já fez, ele cessou, ele não já pagou os nossos pecados. Ele não vai ver, já cessou, já está feito. Ele já fez a parte dele, ele já fez o pagamento, não vai mais. Aqui fala, já posto que Cristo padeceu por nós na carne, que morte de cruz. Carne refere-se ao fato que ele morreu fisicamente. Está em vós também, armados, prevenidos, com o mesmo pensamento. Não significa que devemos tentar imitar a Cristo no sofrimento, mas sim reconhecer em nossas vidas, em nossas mentes, o fato de que Ele sofreu para nos salvar. Ele sofreu na carne para que pudéssemos ter vitória sobre a carne. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Refere-se à morte após do sofrimento na carne pelo homem. Não foi pelos pecados dele, pecado do homem. A por fim a toda dependência no esforço próprio. E depender totalmente do Espírito Santo. Aí nós colocamos a nossa fé no sacrifício de Cristo.
Então Deus exige a nossa fé. Então, olha, para que no tempo que vos resta na carne, vamos ler um pouco aqui, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a verdade de Deus. Olha, ele fala, a pessoa aceitou Jesus. Bem, então ele precisa ver que agora o que resta dele, ele vai viver na carne ainda. Ele não vai viver sobrenatural. Ele está aqui neste mundo. Ele está no meio do pecado, vivendo aqui neste mundo. Agora fala, no tempo que resta de nós na vida aqui, que resta na carne, na vida que Deus nos dá, não é para nós viver mais segundo a concupiscências dos homens. No momento que somos salvos, a natureza pecaminosa, a velha natureza, já não deve exercer seu domínio sobre nós. Ela não deve deixar, mas segundo a vontade de Deus. A natureza divina deve exercer seu domínio sobre nós, o que ocorre em consequência de nossa dependência total em Cristo Jesus. De fato, nunca deve tentar separar-se do caminho para ter comunhão com o mundo, o caminho de Cristo. Olha o versículo 3, aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Porque é bastante que no tempo passado de nossas vidas tenhamos feito a vontade dos gentios. Quer dizer, refere-se à nossa vida antes de vir a Cristo. Quando andávamos em lascívias, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias, obra da carne. Gálatas capítulo 5, 19 e 21, versículo 4. Então, e acham coisas estranhas que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós. Eles ficam blasfemando de vós, ainda criticando nós. Por quê? Porque vê que nós estamos numa melhor forma de conduta. Eles vê que nós não estamos vivendo mais com eles, e nós vivemos para Deus, e por isso que não vivemos mais para o mundo carnal. Então, ele fala, é bastante que no tempo passado, basta. Por que os cristãos vão querer pecar? Por que os cristãos vão querer viver a vida que vivia? Até nos divertimentos, muitas coisas. Ele fala, é bastante que nós já fizemos, nós já passeamos bastante. Não é pecado passear, festejar, desde que seja com ele, não em pecado. Podemos ir no restaurante, podemos ir na praça, não há problema, não vejo pecado. Saber como anda, não viver no pecado. Agora, quando nós andávamos agora em concupiscência, com a bebedeiras, eu vou na praça, eu vou beber, bebedeiras, é pecado. Se nós era beberrão, hoje não é mais. Concupiscência, desejos carnais, tudo que a carne gosta, pecados, todos pecados, concupiscências, coisas extravagantes, a alma e a carne também. Então voltaremos aqui em Salmos. Salmos, número, paramos no versículo 14, agora versículo 15. Os olhos de todos esperam em ti,
e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Os olhos de todo o mundo nesse dia se dirigirá para o Messias, Cristo. Devido a isto, a terra então aumentará o seu rendimento, o que vai garantir um mundo sem fome, miséria ou pobreza. Abres a tua mão e fartas de bênçãos a todos os viventes. Verso 16. Como Jesus tocou o pão e alimentou as grandes multidões e todos foram satisfeitos, ele do mesmo modo satisfará a fome de justiça de cada coração. Cristo hoje, ele nos sustenta, hoje, ainda agora, a nossa fome de justiça. Ele satisfez. Nós não temos mais sede da salvação, nós não temos mais sede, fome de salvação, de justiça, porque ele já alimentou o nosso coração. Agora nós temos sede e fome de querer servi-lo mais bem. Justo é o Senhor e todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Neste dia vindouro, todo o mundo admitirá que seus caminhos são retos e suas obras são santas. Vão crer, vão admitir. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá deste modo o clamor deles e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas destruirá a todos os ímpios. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome por todos os séculos e para sempre. Então, agora, nesta passagem nos diz que todos os 18, nesta passagem nos diz que todos, neste versículo, o servo de Deus pode, hoje, nesse tempo, antecipar um nível pessoal em seu coração, uma vida nova, uma vida doce, com doçura, saboreando desde já o poder do futuro e perfeito governo terrestre de Cristo, e procurar mais santificação. No versículo 19, ele fala: não só o Senhor fará isto na idade do reino vindouro, mas como sempre, ele também fará agora, quer dizer, se os homens lhe derem crédito, quer dizer, cumprirá o desejo dos nossos corações, tudo o que teme.